Olá, ancestrais, tudo bom com vocês? Falando agora para vocês sobre Ma'at. Ma'at, ela era a deusa da ordem, venerada como uma divindade da verdade e da justiça. A antiga deusa egípcia da verdade, da justiça e da ordem cósmica, aludindo ao conceito egípcio de Ma'at. Ma'at, ou Ma'iyet, ela era responsável por regular as estrelas e as estações, venerada como uma divindade importante durante o Império, o período do Antigo Império, que foi por volta do século 22 a.C., e ela era considerada como a filha de Atum, ok? Ou em alguns contos também como a filha de Ra. E como tal implicava uma superioridade de ordem, justiça e até mesmo harmonia. Pertencente a esses aspectos, a Ma'at ela foi concebida como uma diretriz para um comportamento humano que estaria em conformidade com as vontades dos deuses. E, portanto, assim, um processo de estabelecimento de ordem universal. E este equilíbrio cósmico também foi refletido nos estudos dos antigos astrônomos egípcios, que mapearam a órbita da Terra com caminhos celestiais das estrelas e de outros planetas, simplificando esse âmbito de equilíbrio que era percebido como um princípio a ser adotado pelos egípcios em suas vidas diárias e, por suas vezes, estabelecendo as virtudes e também as virtudes da verdade, da vida familiar, do sistema de crença centrado nas várias divindades. E quando se trata da aparência física, Ma'at ela costumava ser retratada como uma mulher alada, como uma pena de avestruz na cabeça. O último traje tinha, esse traje ele tinha um significado simbólico, pois a pena de Ma'at era um objeto instrumental de cerimônia de pesagem do coração na vida após a morte, onde os egípcios acreditavam que após a sua morte, o coração de sua alma seria pesado contra a pena em uma balança de justiça, que permitiria aí que as seções dos seus espíritos ou da sua força vital fossem finalmente liberadas para o Ar. Ar seria o composto da alma. Os egípcios tinham um conceito de corpo, conceito assim, de o que compunha o corpo humano, dividiu em 7, enquanto a gente aqui no Ocidente geralmente divide em corpo, alma e espírito, eles dividiam em 7. E tem alguns que falam que era até mais, mas o principal era em 7 corpos, tá? Bom, falando agora sobre Ptah, o Deus Criador, venerado como uma divindade da vida e dos ofícios. Um dos deuses egípcios que formava a tríade de Mênfis, junto com a sua esposa Sekhmet, ela era filha de Nefertum, então, portanto, Ptah ele era uma personificação da criação. Em essência, Ptah ele foi percebido como um criador, porque ele não só moldou o universo, mas também deu vida às entidades que povoavam o mundo. E basta dizer que Ptah ele era um deus amplamente popular no Egito, tanto que o próprio nome, para quem não conhece, eu já falei sobre isso num vídeo aqui, mas eu vou refrisar aqui para vocês, que o próprio nome Egito, como a gente conhece hoje, ele é derivado do grego, que significa Aegyptus, que foi originalmente emprestado de Amarna como Rikupta, que correspondente ali ao egípcio antigo, que era o Hatkapta, que traduzindo para vocês, Hatkapta, o templo, a casa, o Ka é um dos corpos que eu comentei para vocês, que pode ser traduzido como energia vital ou alma, e Ptah, o nome Ptah, então significava, uma tradução livre aqui, o templo da energia vital ou o templo da alma de Ptah, que era um santuário religioso a esse deus em Mênfis, ok? E também Ptah ele foi saudado como um autocriado, sugerindo assim que seu papel na criação específica à oposição à natureza abrangente mencionado por exemplo em Amun-Ra. E para esse fim, Ptah ele era considerado uma divindade, padroeiro ali dos escultores, dos pintores, dos construtores
e dos artesãos, né, de um modo geral, as pessoas que trabalham ali com a manufatura, ali, com as mãos, né, com o trabalho braçal, assim, como supor, com arte, pintura, essas coisas. E essa alusão ao seu status, né, de arquiteto mestre possivelmente também desempenhou, né, um papel na inspiração de alguns aspectos, né, na teologia cristã e em elementos maçônicos também. E quanto à sua origem, né, física, Ptah, ele era frequentemente descrito como um homem barbudo, já mumificado, né, uma pele verde. Seus braços eram mantidos livres, né, segurando um cetro. E o seu perfil geralmente continha 3 símbolos poderosos, né, na antiga religião egípcia. Tinha o cetro Os, né, e tinha o símbolo da vida, que era o An, né, ou o Ankh, e o pilar Djed, né, ou pilar de Osíris. E esses motivos sugeririam, né, que a sua essência combinada, né, de suas proezas criativas, que era o poder e a habilidade de dar vida e a estabilidade, né, juntando esses 3 símbolos, né, poder, habilidade de dar a vida e a estabilidade. Falando agora sobre a deusa Nut, a deusa estrelada, que foi venerada como uma deidade do céu. É interessante que eu vou falar para vocês aqui que quando a gente fala um céu estrelado à noite, né, se a gente for pegar essa noite, vem de Nut, tá? Então quando a gente fala assim, o céu estrelado à noite, a gente está falando assim, ó, o corpo da Nut está estrelado hoje, né? Então é um conceito aí que a gente fala hoje sem perceber, mas vem lá dos egípcios antigos. E Nut, ela era filha de Shu. Shu era o deus do ar e a mãe de Nut era Tefnut, que era a deusa da umidade e da chuva, tá? E Nut, ou também conhecida como Nout, né, ou Neut, ela personificava o céu, as estrelas e o cosmo maior. E nesse sentido, né, ela era frequentemente representada como um corpo que abrangia toda a Terra e que, por sua vez, né, ela era personificada, né, pelo seu irmão e marido de Nut, que era conhecido como Geb, ou Geb. Né? Em termos de história, Nut ela era considerada um dos deuses egípcios, né, mais antigos e que sua tradição remontava ali à história da fundação de Heliópolis, que era uma cidade correspondente a um subúrbio atual do Cairo, e que havia sido habitada desde o período pré-dinástico, ou seja, por volta de 3100 a.C., ou seja, mais de 5.000 anos atrás. Uma hipótese, né, refere-se também que, como ela foi inicialmente considerada a deusa do céu noturno, mais tarde ela se transformou na personificação de todo o céu celestial. Algumas das narrativas míticas, né, do antigo Egito referem-se na escritura, né, como inscreva-se o céu, e também se você puder compartilhar com o seu marido nas suas redes sociais, eu agradeço muito, ok? Então é isso, logo mais eu posto aí a sequência desse vídeo e depois falarei mais sobre os próximos deuses, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo. A reencarnação do Sol, e decretou, né, que Nut não poderia usar nenhum dia do ano para dar à luz, porque ele temia que seu trono pudesse ser usurpado pelas gerações sucessivas, carregada pela união do céu e da terra. No entanto, né, o deus Thoth, Tehut, ele vem ao resgate, né, de Nut, adicionando mais 5 dias, que é conhecido, é uma palavra grega, né, epagomenais, que epagomenais seria um acréscimo de 5 dias ao que os antigos egípcios compreendiam como o ano. Antigamente tinha 360 dias. Então, Thoth adicionou 5 dias adicionais, onde ele consegue fazer a façanha ali, né, enganando também Khonsu, o deus da lua, e assim os nascimentos são dados durante os 5 dias iluminados pelo luar em vez do sol. Em qualquer caso, né, Nut ali, ela era frequentemente retratada usando um cocar de pote de água como um sinal de Nu. Nu em egípcio significa água, né? Significando ali seu próprio nome, e também como a gente vem a nascer, né? Que a gente precisa ali da água para nascer ali os bebês, né? A pessoa ele tem que estar dentro de um líquido amniótico ali, né? Numa água. Então esse conceito aí vem um pouquinho ali de como os egípcios entendiam o nascimento e também o período dos anos, né? Falando agora sobre Ísis, né? A deusa egípcia associada à realeza e à magia. Provavelmente ela é a mais famosa, né, de todos os deuses egípcios antigos,
E Isis ela foi associada a Hathor também, né, sendo portanto aí uma anunciada como uma personificação de muitas das qualidades maternais de Hathor. No entanto, ela cresceu, né, ainda mais em importância durante o período do Império Antigo do Egito, como uma das personagens proeminentes, né, do mito de Osíris, ou da história de Osíris, no qual ela não apenas ressuscita o seu marido, né, assassinado pelo seu irmão Sete, mas também ela dá luz com sucesso e protege, né, o seu herdeiro Horus de seu tio Sete. E essa narrativa ela foi simbolicamente espelhada nos assuntos do antigo Estado egípcio, né, como o próprio nome Isis vem derivado do Egito Antigo, Eset, né, que significa assento, né, o trono, que se refere ao trono dos antigos reis egípcios. Em essência, a deusa egípcia ela era vista como a mãe divina dos reis, enquanto Horus, que eu vou falar depois nos próximos vídeos aqui, ele era associado aos próprios faraós, né? Então, essa analogia com o trono também prevalecia na própria, né, representação de Isis, com o seu cocar original carregado como um trono vazio, que significa o assento de seu marido morto. E com o tempo, né, Isis ela recebeu vários epitetos, como o Eret Kekal, né, que significava a grande magia, e até o Mutnecher, que significa a mãe dos deuses, ou a mãe de Deus, Mutnecher. E a julgar por esses títulos, né, não é surpresa que Isis tenha superado todas as outras deusas egípcias anteriores, né, em popularidade. Tanto que mais tarde, né, algumas delas foram relegadas a meros aspectos de Isis. Além disso, né, a adoração da deusa também ultrapassou fronteiras tradicionais do Egito Antigo para explicar um culto, né, persistente que se espalhou pelo mundo grego, romano, posterior, e temos até nos dias atuais aqui. Bom, pessoal, então essa foi a primeira parte. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, é importante vocês deixarem um comentário aqui para mim, tá? Que eu leio todos e respondo na medida do possível. E se você não é inscrito no canal, né, se inscreva-se. E também, se você puder compartilhar este vídeo nas suas redes sociais, eu agradeço muito, ok? Então é isso. Logo mais eu posto aí a sequência desse vídeo e depois falarei mais sobre os próximos deuses, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo.